Em uma sessão extraordinária que durou quase 2 horas, os vereadores de Erechim aprovaram na manhã desta quinta-feira o repasse de R$ 4 milhões para a empresa de transportes urbano de Erechim, a Gaurama. Foram 14 votos favoráveis ao pagamento e 2 votos contrários, dos vereadores Claudemir de Araújo, do PTB, e Ali Dalzotto, do PSB. Na tribuna, os 2 parlamentares defenderam o voto do não pagamento, pedindo mais tempo para avaliar a questão. Esse projeto hoje votado não garante o transporte público do dia da manhã e não garante os empregos dos funcionários, tá? Eu quero dizer que muita gente criticava quando vinha projeto, da época do prefeito Schmidt, que se decidia numa sala fechada e vinha para cá, projeto dessa granditude, desse tamanho, para ser de uma sessão extraordinária, para a gente ou vota ou vota. Isso aqui seria o momento de se discutir garantia de emprego, garantia que os ônibus vão chegar nos bairros mais distantes da cidade, e a gente não está discutindo. Nós, enquanto vereadores, temos que pensar, primeiro, na população, no modo em geral, as que precisam do transporte público. Em segundo lugar, nós temos que pensar no emprego, nos funcionários dessa empresa. E, em terceiro lugar, nós temos que pensar na empresa, mas não só na empresa hoje discutida, nós temos que pensar de todas as empresas. Então, hoje nós estamos aqui com um negócio dizendo que a gente vai votar pensando em quem usa o transporte público, pensando nos funcionários, nós estamos mentindo para os funcionários. Porque onde que diz no projeto que estamos votando hoje que garante o emprego deles? O prefeito, na fala que teve aqui, ele tem essa garantia, o prefeito também não tem, o vice-prefeito também não tem, nenhum de nós temos. E se está na justiça para ser pago, se a justiça determina que tem que devolver esse dinheiro para a empresa, o prefeito vai devolver. Que essa empresa era de familiares que estão passando por dificuldade, não é verdade, não é verdade. Eu falando com o vereador Nadir Barbosa, hoje ele disse, eu quando eu tenho um problema na minha empresa, eu vendo um terreno, vendo um caminhão, eu pago os funcionários, essa empresa não quer se desfazer de nada. E essa empresa não é de uma família, essa empresa tem 12 sócios, inclusive sócios que a gente conhece aqui da cidade, que é o Grupo Esponqueado, que tem parte nessa empresa. Então, o que eles querem? Quando tem lucro, 30 anos andou bem a empresa. No momento que deu problema, nós temos que dar dinheiro público. Sem garantia a Cratusanella, vereador. E essa forma, esse conceito, ele faliu. Ele tem que ser revisto. Ele tem que ser reinventado. E como é que nós vamos fazer isso? Não é do dia para a noite, não é de hoje para amanhã. Precisa muita discussão, muito estudo, números, avaliar, pensar. Então, é isso que a gente gostaria que acontecesse num futuro breve. Porém, eu acredito que a única forma de fazer com que não pare, não trave o sistema hoje, é uma decisão acertada do governo, em estar fazendo a salvaguarda disso. Então, eu acredito que isso também não quer dizer que eu vou ser favorável ao projeto. O que eu quero é que nós consigamos amadurecer o que eu penso, e não quero dizer que eu tenho razão também. Na justificativa do projeto, o Executivo reforçou que o objetivo não é garantir qualquer lucro à empresa, mas evitar que o sistema de transporte entre em colapso, o que prejudicaria milhares de pessoas no município. Nós temos um contrato de concessão assinado no ano de 2018, né, regido pela lei que versa sobre as concessões públicas, que é a 89, 87 e 95, no qual prevê, sim, o pedido de reequilíbrio financeiro quando há defasagem do serviço e quando há defasagem monetária. A gente tem que frisar muito bem, porque às vezes fica no ar de que simplesmente a prefeitura está pegando um montante de dinheiro e repassando para a empresa. Não é isso que nós estamos fazendo. Simplesmente a empresa tem um pedido de reequilíbrio financeiro que foi judicializado, no qual é necessário, por conta da defasagem do pneu, da defasagem do carro, da defasagem do combustível. É isso que nós temos que explicar para a população. O município não está
aqui a gente é muito franco em dizer, o município também não gostaria de estar passando por isso. A empresa, eu tenho certeza que não gostaria de estar passando por isso, mas nós temos que enfrentar essas determinadas situações. Eu acompanhei por diversas vezes. E nada é feito às escuras, está sendo feito tudo às claras. É uma demanda com chance zero de ser julgada improcedente. O valor da indenização seria muito, muito maior do que esses 1,5 milhão. Muito maior. E em nada resolveria receber 10, 15, 20 milhões daqui a 3, 4 anos, depois de demitir todo mundo e depois de quebrar a cidade. Então, às vezes, a gente tem que pensar que 1,5 é nada perto do tamanho do colapso que poderia gerar. Outros vereadores votaram favoráveis, mas pediram uma remodelação no serviço, além da ampliação da auditoria. Se o transporte público parar hoje, a cidade para. Porque alguns dos nossos colegas já deixaram bem frisados que os ônibus, em muitas das vezes, andam sem passageiros pelos bairros. Então, não se pode dizer que, se a empresa parar, a cidade para. Mas concordo que tem que haver uma remodelação de todo o transporte público. Eu vou citar aqui algumas localidades em que nós fomos ver pessoalmente, fomos ver em loco como funciona o transporte público. Vou começar por Capoeirê, que tem o transporte público de manhã e à tarde. Qual que é o horário definido para esse transporte público? Tem uma planilha, mas essa planilha nem sempre é executada. Às vezes o transporte vem às 6, às 7, às 8, e às vezes ele não vem. Às vezes ele vem ao meio-dia, às vezes ele vem à noite. E o contribuinte dessa localidade tem que se sustentar, tem que decidir como eles irão para Erechim, como eles irão fazer o transporte até o município, até a cidade. Certeza que alguém de vocês que está no meio, não vai muitos dias, vocês estão demitidos. Isso eu tenho certeza. Pode olhar, qualquer um de vocês vai procurar e for demitido. Eu tenho certeza. Porque não vão aguentar. Porque, na verdade, o Ministério Público diz que é legal, o jurídico diz o Renan, e o Anax que disse que isso aqui não vai prejudicar, mas digo mais uma, que o Ministério Público investigue. A recém falou o Anax que a pessoa tem que ter patrimônio. Sim, concordo. Mas vamos, se no 2008 até o 2016 a vaca estava gorda, alguém encheu o bolso. Então, o Ministério Público tem que investigar. Nós devemos votar favoráveis nesse momento ao projeto, mas porque ele está repassando 1,5 milhão. Nós não somos favoráveis aos 4 milhões. Nós entendemos que é fundamental a auditoria ou a perícia, enfim, contábil e técnica, da planilha de todos os custos, para que a gente possa dialogar nesses próximos 45 dias. Eu entendo que nós devemos criar, sim, como disse o vereador Parente, líder do governo, uma comissão especial, presidente, para acompanhar todas essas questões, todas as negociações. A Câmara de Vereadores não pode ficar apenas receber o projeto e em 2 dias ter que votar. Meu líder de governo FIFO, na nossa comissão nós temos que fazer com que o transporte público chegue aos nossos distritos, que hoje não chega. Eu não sei onde que o vereador Romildo buscou essa informação. A concessão que tem, que é a empresa de transportes Gaurama, ela não faz nem os nossos bairros mais distantes. Imagina fazer os nossos distritos. É um sonho, mas hoje não faz. Ficando mais abrangente, é como se um juiz ele definisse um caso apenas com a palavra do réu e com a palavra do acusador e não definisse com base em provas. Primeira situação. Segunda situação, aqui não há discussão sobre legalidade, porque tanto a Constituição Federal quanto a Lei 8.066, elas garantem o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato e que é evidente que houve, sim, como o nosso vereador Anax aqui falou, caso fortuito, força maior, enfim, em função da pandemia da Covid-19. Então, houve, sim, justificativas para o reequilíbrio econômico e financeiro. Nossos distritos, nossos bairros, precisamos, sim, de transporte, porque nós temos aquele povo que mora lá. Como que eles vão vir trabalhar na cidade se não tem transporte, aquelas pessoas que não têm carro? Então, nós precisamos, sim. Isso nós vamos cobrar da empresa. Vou votar a favor dos trabalhadores que precisam desse transporte,
para chegar no seu trabalho, dos trabalhadores que precisam se movimentar e não têm outros meios de transporte. É para essas pessoas que eu vou votar favorável a esse projeto. Mas também não podemos esquecer dos transportadores, também as vans, os micros, os transportadores escolares, que passaram há pouco tempo aqui uma dificuldade imensa, e com certeza o município tem que olhar um pouco mais, tá, secretário Marmentini, para essa classe, que é uma classe que também sofreu muito com a pandemia. Isso que diferencia, e o que eu vejo que a população, em grande parte, pergunta, mas então todas as empresas podem pedir um auxílio financeiro? Na verdade, não. É porque é prestado um serviço público. Essa é a grande diferença que eu acho que a população tem um pouco de dúvida. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro. Realmente, hoje, manter uma empresa com o preço que a gente está pagando pelos combustíveis, não é uma coisa tão simples quando o insumo básico, que é o combustível, está num valor alto, enfim, e com toda essa baixa de arrecadação. Nesse sentido, e vendo a situação das outras empresas, eu acredito que a gente deve encaminhar a questão de avalizar o projeto nesse momento. Cada um tem a sua razão nessa discussão. O vereador Araújo está mais que certo quando ele diz que é um projeto que merece um maior debate, que a gente não tem nenhuma garantia, repassando esses valores, de que a solução vai ter vamos dizer assim, uma solução, né? É um paliativo, a gente está enxugando gelo, como se diz. Mas é uma situação que precisa ser resolvida, porque não somente a questão dos funcionários da empresa, que eles também precisam ter um respaldo, um amparo, a própria população que precisa ter um transporte coletivo de qualidade. E a gente sabe que se o transporte público coletivo ele parar, a cidade toda para. Todos temos colegas, colaboradores em nossas empresas, em nossas casas, que necessitam desse serviço que o agente público transfere em iniciativa privada justamente por não ter condições de prestá-lo. Com a aprovação, a empresa recebe nos próximos dias R$1,5 milhão e passará agora por uma auditoria fiscal para receber mais 5 parcelas de R$500 mil.